Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Alexander Zverev, que confirma ausência no ATP 500 de Hamburgo. Para quem não sabe, ele estava inscrito para jogar um ATP 500 antes de Roland Garros, né? Que assim, para mim era estupidez para alguém que foi bem da boa parte da gira de Saibro, né? Duas semifinais em Munique, Monte Carlo, uma final, né, no Masters 1000 de Madrid, onde foi muito mal, mas ainda assim foi finalista, e acabou tendo um desempenho bem fraco em Roma, e a melhor maneira de recuperar disso é descansar, né? Tipo, eu acho que diferente do João, que eu acho necessário jogar em Hamburgo, né? Porque os últimos dois torneios realmente não foram os melhores para ele. Essa questão do Zverev ele tá meio que sobrecarregado também, né? Muita gente fala do Sinner, mas o Sinner resolve os jogos dele com muito mais facilidade e jogou um torneio a menos nesse período todo, né? O Zverev se complica muito mais, tem partidas mais longas, mas que tem um físico muito confiável, há de se ressaltar isso, né? É bom descansar um pouco, né? E acho que é importante para a gira de Saibro encerrar em alto nível Roland Garros, né? Porque, assim, né? Tipo, o Zverev jogou um tênis até agora em 2026, melhor do que a gente viu em 2025. Por mais que em 25 ele tenha sido campeão em Hamburgo, né? Hamburgo não, Munique, né? Hamburgo é agora, né? Mas parece que ter sido campeão em Munique ano passado, né? Eu não acho que um título vai mudar tanto. Na temporada passada, onde ele teve várias eliminações precoces, assim, e não fez uma final de Masters 1000 ano passado. Eu acho que isso muito aquém de um tenista que é número 3 do mundo. Então, o Zverev, ele vai tirar esse período para descansar, para chegar mais inteiro em Roland Garros. Acho uma notícia boa para ele, mas no final, eu acho que o jogo contra o Darderi mostra muito do Zverev encolher-se nos momentos difíceis, de não assumir, tipo assim, bater no peito, eu ganho essa partida, né? Pra mim, o ponto crucial dele não é a técnica de jogar tênis, porque isso ele tem. Tipo, pra pensar que ele é o 3 do mundo com muita facilidade, né? Muita gente fala, né? Tipo, alguém tem que surgir para bater de frente com o Sinner e Alcaraz, para dar mais imprevisibilidade ao tênis, né? Da geração dos anos 2000, o que tem talento que eu vi, tipo, pensando não nesses mais novos, né? Mas o que pareceu com mais talento é no Rune. O Rune não tem cabeça, né? Infelizmente aí teve essa lesão no tendão de Aquiles, eu espero que ele volte 100%, né? A gente sabe que esse tipo de lesão pode complicar muito a carreira de um atleta a curto, médio prazo. Então, vamos ver aí como é que o Rune volta, e ele disse que volta na gira de grama, né? Eu acho que tomara que não tenha se apressado nesse retorno, né? E a questão é, o Zverev é um cara que tá ali, tipo, muito acima da média, comparando ali do top 10, né? Mas tá atrás dos dois, mas o que me incomoda não é isso, né? Tipo, não tem o problema do cara ser, tipo, o terceiro lugar, mas ele podia ser muito mais uma figura como o Andy Murray tá sendo. Não tem tênis para ganhar dos caras regularmente? Ok, mas dá trabalho, né? Faz com que o jogo seja difícil, complicado, né? Porque no final, né, tipo, o Zverev ele só levou um set pro tie break dos últimos quantos jogos contra o Sinner? 6? Então assim, 6 jogos, só um foi pro tie break. O Sinner ganhou todos em sets diretos, né? Alguns, assim, foram pelo menos 3 ou 4 sets parciais de 6-1, o que não é nada legal. Foi 6-1, esse ano 6-1 em Monte Carlo, 6-1 em Madrid, 6-1 em John Wells. Ele tinha feito 6-1 em Paris ano passado, teve um pneu também, mas tudo bem que Paris ano passado o Zverev não estava 100% fisicamente, lá ficou nítido, né? Mas não é legal para um tenista que está com ranking tão alto passar por isso, né? Tipo, não é a exclusividade dele, né? Mas por ter um ranking mais alto que os outros, né? Ele meio que por obrigação moral tinha que dar mais trabalho, né? Porque, por exemplo, o Medvedev numa boa semana lá em John Wells, 2 tie breaks, né? Tipo, teve trama. O Medvedev teve um 5-4 no primeiro tie break, aí fez um golpe de vista ruim, né? Podia estar 6-4 e ter ganhado o primeiro set. Teve 4-0 no tie break do segundo. Eu tenho certeza que os milhões de fãs do Sinner ao redor do mundo, quando viu 4-0, falou: ih, terceiro set, né? Será, né? Ele tá ficando perigoso, né? E eu acho assim, o Medvedev ainda tem uma capacidade de intimidar minimamente os torcedores, né? Ou até mesmo o Sinner, que o Sinner tem um respeito maior. Mas ficou meio nítido que o Sinner parece não ter muito medo do Zverev. Tipo, o jogo que eu vi realmente ele vibrando e sentindo que era difícil foi Miami, né? E assim, ele quer ganhar um Grand Slam, o Alcaraz não tá nesse torneio. E é engraçado, né? Contra o Alcaraz ele ainda consegue jogar um pouquinho, porque a fórmula de jogo dele encaixa um pouco mais, né? Mas, cara, assim, o Alcaraz não tá lá. O Djokovic tá com 39 para Roland Garros, que faz aniversário exatamente daqui a uma semana. Na próxima quarta-feira, né, na próxima sexta-feira, quer dizer, Djokovic vai completar 39 anos de idade, 22 de maio. Então, assim, o Djokovic é um cara que vai começar Roland Garros com 39 anos, né? Assim, um cara com o currículo do Zverev, né? Tipo, que tá no auge físico, pelo menos deveria ser assim que a gente vê ele, né?
Não devia estar chegando pelo menos como segundo favorito, mas a gente ainda vai colocar o Djokovic antes dele pelo histórico deste ano, né? Pela carreira. Esse ano o Djokovic fez final de Australian Open e ganhou do Sinner. Ele ganhou, tipo, num jogo de 5 sets, né? E aí, quando a gente olha pro Zverev, ele ganhou um set do Sinner nos últimos 6 jogos, né? E o único set que ele ameaçou foi em Miami. E assim, ameaçou, mas no final o Sinner tava com controle, né? Tipo, pra mim, é um tenista hiper talentoso, mas aqui mora o problema, né? E eu não sei o que ele pode fazer para melhorar o problema aqui, né? Porque eu acho uma coisa mais difícil do mundo é melhorar esse aspecto mental, de equilíbrio emocional. Porque você vê, né? Tipo, nenhum atleta se corrigiu de verdade, né? O Rublev tá um pouquinho mais calmo, mas ainda se frustra muito, né? O Medvedev ontem, né? A gente sabe que ele é uma montanha de emoções. Ele tava brigando com a esposa. Ele tá falando em russo, né? Porque eu pessoalmente acredito que o Thomas Johansson não fala russo, e tava brigando com a esposa, que a esposa falava russo, então ela que teve da instrução tática, um game de cada vez, né? Tipo, calma, um game de cada vez, um ponto de cada vez, que tá reclamando que não tá sentando o saque, a esposa tava dando. E essas loucuras assim que a gente vê dos atletas, e a verdade é, vocês acham que um dia ele vai parar com isso? Não vai, né? Tipo, esse é o problema, né? Tipo, o Verdasco era um cara super talentoso, né? Tipo, tenista espanhol, já tem muito tempo atrás, acho que a pessoa mais nova não vai conhecer o Verdasco, né? Cara, era um jogador absurdo, né? Mas a cabeça dele era muito fraca, né? Tipo, e nunca consertou. Davydenko também, muito bom jogador, espetacular, nunca consertou. Então, esse é o tipo de coisa que a gente olha e fala, né, cara? Se tivesse consertado, teria sido incrível. Mas consertou? Não consertou, né? Então, o Zverev, pra mim, eu não sei se a mentalidade muda, né? Porque, olha, tipo, ele vinha jogando um tênis muito bom em Madrid e o negócio, tipo, a final foi horrível, né? Ele sentiu claramente antes do jogo, né? E agora, tipo assim, com esse jogo contra o Darderi, né? Tipo, ele sentiu o crescimento do italiano e não teve resposta alguma, né? Tipo, pro número 3 do mundo isso não pode acontecer. Olha a resposta que o Medvedev deu ontem pro Landalus jogando tão bem, né? Tipo, o cara não se encolheu no momento da verdade, né? Ele teve aquele game horroroso no início do set, mas ele recuperou, né? Tipo, o cara continuou jogando, né? Eu acho que é isso que faz o Medvedev ser um jogador maior, né? Tipo, que o Zverev. Por isso que ele foi número 1, por isso que ele ganhou o Grand Slam, né? Que, tipo assim, talvez tecnicamente o Zverev seja superior. Talvez. Acho que é bem discutível isso. Mas, de um lado, você tem um cara com a mentalidade muito mais forte, né? E assim, eu acho importante ele chegar 100% fisicamente, né? Porque no final que vai decidir se o Zverev vai ter uma chance ou não de ganhar, de novo para mim, não é a questão técnica. Técnica ele tem. A questão que vai decidir é isso aqui, cabeça, né? E acho que vai ser bom ele relaxar e chegar direto para Roland Garros do que ir para Hamburgo e às vezes perder de novo e abalar mais a confiança para Roland Garros, né? Acho que ele tem que superar essa derrota e partir para a próxima, né? E a próxima é Roland Garros, porque a verdade seja dita, com o ranking que ele tá, ele não tem que se preocupar em buscar o Caraz ou ser perseguido. Mesmo que o Medvedev vença agora o torneio de Roma, né? Tipo, que ele ainda tá ali, ele pode se aproximar dele na corrida para Turim, ele não ultrapassa o Zverev. Então, ele não tem que estar se preocupando com o Medvedev aproximando dele, ele tem que estar se preocupando com o que ele vai fazer no próximo torneio. O ranking não está em questão agora. Então, vamos ver o que o Zverev vai fazer em Roland Garros, mas não é o melhor jeito de ir para lá, né? Tipo, porque se perder pro Sinner é uma coisa, mas perder pro Darderi do jeito que foi, realmente é uma pancada bem grande pro Alexander Zverev. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo.